medida que o mercado se torna mais competitivo e dinâmico, muitas empresas enfrentam desafios significativos que podem ameaçar a sua sobrevivência. De acordo com a literatura de finanças empresariais e de estratégias empresarial, a reestruturação surge como uma solução eficaz para revitalizar modelos de negócios que estão em dificuldades, permitindo que as organizações se adaptem e prosperem em tempos de mudança. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos o prazer de conversar com o nosso convidado habitual, Dr. Manuel Alberto, economista, consultor e partner da Biscounty. Neste episódio, vamos explorar a importância de reestruturar uma empresa e como a ajuda profissional pode ser um diferencial crucial nesse processo. Abordaremos também os sinais que indicam a necessidade de reestruturação, os passos fundamentais para a sua implementação e as melhores práticas para garantir o sucesso nesse desafio. Dr. Manuel, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Viva! Bom dia ou boa tarde, de acordo à hora que tivemos a ser visto. É um prazer estar aqui contigo, José, para mais este momento de interação, por juntar-se nesta nossa conversa, neste exercício, onde iremos partilhar conhecimentos de utilidade profissional relevante, né? Não só para os empresários, mas também para profissionais a vários níveis que trabalham em diversas áreas dentro das empresas. Portanto, esse é o nosso objetivo aqui. Ok. E é muito prazer. Ok. Sobretudo pelo tema, um tema de grande interesse ao nível da gestão dos negócios, na condução dos negócios e, sobretudo, aquilo que é a minha área de pesquisa para temas relacionados com a economia empresarial. Portanto, é muito gosto de escrutinar sobre essa questão. Antes de entrarmos para o nosso tema, vamos só fazer uma chega. Como é que nessa altura vê a economia empresarial no nosso país? Desafiante, muito desafiante. Fazer negócio em Angola é de facto um exercício de heroísmo, diga-se, mas também é nesse ambiente o tanto quanto adverso que se prospera. Ok. Tudo é uma questão de ponto de vista. Certo. Já entrando no nosso tema, doutor, diga-nos, o que é, afinal, a reestruturação empresarial? Olha, a reestruturação empresarial é um processo levado a cabo por uma empresa, por uma sociedade comercial, com o objetivo de modificar aspectos relacionados com a sua estrutura financeira, modificar questões relacionadas com as operações e também questões, muitas das vezes, questões legais, porque a reestruturação das empresas pode envolver aquelas operações que nós chamamos de fusão, que são duas empresas que se juntam. Pode levar também a operações de cisão, essas duas empresas que se separam, né? Uma empresa que depois se separa em duas sociedades, não é? Portanto, acarreta também, envolve também operações de compra, que chamam de aquisições. Ok. Portanto, aqui já estamos a falar de questões legais, não é? Portanto, a reestruturação é um processo que uma empresa pode levar a cabo com objetivos de modificar questões relacionadas com a sua estrutura financeira, com as suas operações e, eventualmente, com questões legais relacionadas com a própria estrutura societária. Ok. E a partir de que momento é que uma organização empresarial poderá partir de uma reestruturação? Olha, frequentemente a reestruturação é levado a cabo por várias razões. Primeiro, ela decorre das rápidas mudanças que ocorrem no ambiente do negócio, né? Do negócio em que a empresa opera. Ok. Aqui estamos a falar precisamente de questões relacionadas com a concorrência, né? Portanto, o acirrar da concorrência, a evolução tecnológica que de alguma forma cria disrupção em alguns modelos de negócio
e questões mais de âmbito, digamos, da psicologia do consumidor, que tem a ver com a mudança das preferências, Ok. né? Esses três aspectos são essencialmente as mais determinantes que levam, às vezes, uma determinada empresa, um determinado negócio, ver as suas operações afetadas, portanto, por causa dessas mutações, o que leva, de alguma forma, os empresários ou portanto, os gestores, os sócios de uma empresa a desencadearem um processo de reestruturação da empresa. E, por outra, as empresas, ou seja, ela é uma medida que faz com que a empresa sobreviva no mercado. Considerando que as empresas que não se adaptam, portanto, a essas dinâmicas, a essas mutações do mercado, elas podem correr sério risco, né, de se manter no mercado. E uma reestruturação permite que uma empresa procure realinhar os seus processos, os seus produtos e os seus serviços, né? Para atender, digamos assim, às exigências do mercado, né? Decorrente das transformações estruturais que ocorrem, portanto, dentro dos mercados em que as empresas atuam. Ok. E nos dias de hoje, a reestruturação das empresas é uma necessidade do dia a dia ou, neste caso, é faseado em função do atual momento ou do momento em que a empresa poderá se encontrar? Pois, ela é uma necessidade, digamos, bom, não diria de sobrevivência, Ok. mas é uma necessidade que decorre de um processo de adaptação constante, né? Para fazer face aos desafios, às alterações que ocorrem dentro do ecossistema em que a empresa opera, Ok. né? Portanto, ela, sim, é de facto, em muitos casos, é mesmo uma necessidade, porque se a empresa não fazê-lo, obviamente há várias outras formas, outras alternativas que uma determinada empresa pode adotar para assegurar a sua sobrevivência, mas a reestruturação é seguramente uma delas e a mais importante, diga-se. Ok. E quais são os sinais que uma empresa pode estar a... Os sinais de que uma empresa poderá estar a precisar de uma reestruturação ou não? Quais são esses Olha, sinais? há vários sinais que podem indicar a necessidade de uma reestruturação. A primeira delas é queda do volume de negócio. Portanto, uma empresa que registra uma diminuição sistemática nas suas vendas, no fluxo de vendas, é claramente um sinal de que a empresa precisa tomar uma decisão, adotar uma ação, ok? No sentido de procurar entender o que é que está a ocorrer. A segunda é a diminuição da sua rentabilidade, obviamente que decorre da primeira, quer Ok. dizer, quando há diminuição de volume de vendas, mantendo tudo o resto constante, eh, há grande probabilidade da empresa registrar o seu nível de lucratividade, né? Mas há outros aspectos também importantes que têm a ver, por exemplo, com a insatisfação dos colaboradores, né? E, sobretudo, quando a empresa enfrenta sérias dificuldades em atender aquilo que são as expectativas dos seus clientes, não é? A insatisfação, o nível de satisfação de clientes também pode fazer com que a empresa tome a decisão de reestruturar alguns aspectos do seu modelo de negócio. Além disso, há às vezes a presença daquilo que nós podemos chamar de ineficiências operacionais Ok. e a falta de inovação, né? Porque, portanto, nós, sobretudo nos dias atuais, a inovação tecnológica é constante, né? De tal modo que os produtos, os serviços entram numa fase de obsolescência muito rápido. Ora, a empresa, de facto, tem que ter indicadores que lhe propiciam identificar esses aspectos e tomar decisão
decisões de forma muito proativa, no sentido de fazer face a estas questões, né? Portanto, digamos assim, de forma geral, o principal indicador que leva a empresa a tomar uma ação de reestruturação do seu modelo de negócio é a queda de vendas, do volume de vendas, a diminuição do seu nível da sua rentabilidade, do seu lucro, a insatisfação dos clientes, mas também dos colaboradores. Portanto, são aspectos que podem, digamos assim, fazer com que os gestores, os sócios, portanto, façam um exercício de reflexão no sentido de identificar o que é que se passa e adotar a medida de reestruturação do modelo de negócio. Ok. Neste caso, o que eu queria saber, o, a reestruturação de uma organização empresarial só é feita eh, quando a mesma está a passar eh, por uma certa dificuldade financeira ou quando está a registrar grandes quedas no, na, na recepção do capital em função dos investimentos que foi fazendo ao longo do período, depois registra uma baixa, a partir daquele momento tem de ser reestruturado, ou não depende simplesmente do momento que a empresa estiver a passar, né, com as quedas das arrecadações financeiras. Olha, José, as empresas têm, digamos, um ciclo, né? A empresa nasce, ou seja, ela é constituída, Ok, portanto, começa as suas atividades, tem um período de gestação, em que ele se restabelece no mercado, sim, depois registra o crescimento, né? Ele vai crescer ao longo do tempo e vai chegando numa altura em que estagna, portanto, a empresa estagna por várias razões, né? Porque quando entramos num setor, na maior parte das vezes, entramos com algum nível de inovação. Essa inovação desperta o interesse do mercado. O mercado, estamos a falar de clientes, de consumidores, etc. Né? Mas, a um fim de 3, 4, 5 anos, o nosso modelo de negócio ela não só vai atrair clientes, sim, mas também vai atrair concorrentes. Ou seja, as pessoas vão ver, pô, esse cara está a se dar bem, e as pessoas começam a imitar. ok, E o que significa que vai haver aumento da oferta do nosso produto, do nosso serviço. Aumentando a oferta, a, afeta os preços, não é? E, consequentemente, a procura, né? A procura. Então é onde começa a registrar-se a diminuição de venda, porque a maior parte das pessoas que compravam o nosso produto ou recorriam ao nosso serviço estão aí, eram os concorrentes, que estão a ok, fazer a mesma coisa que nós, sejam por inovação ou por imitação. ok, Eh, então, nós, enquanto empresa, nessa altura, podemos notar esses indicadores, o que tem que nos levar a tomar uma decisão de fazer face a esta adversidade que decorre do mercado, é a dinâmica, é a dinâmica do do mercado. mercado. Então, nós temos escolhas, ou reestruturamos o nosso negócio, no sentido de introduzir conjunto de diferenciais, né, que vai fazer com que os clientes prefiram pelo nosso produto, pelo nosso serviço, ou então vamos ver o nosso negócio a ter, digamos, uma dinâmica de decadência, né, até desaparecer. Ok, Né? Portanto, a reestruturação decorre de vários fatores. No entanto, a empresa tem que ter um conjunto de indicadores que permite, de alguma forma, monitorar como é que esses indicadores de ano a ano estão a comportar-se para detectar de forma precoce que alguma coisa está a ocorrer no mercado e tomar medidas antecipatórias no sentido de assegurar a nossa competitividade, né? A nossa permanência no mercado. ok. Durante o processo em que é formada uma empresa, ou seja, na altura em que a empresa está a nascer, o modelo que a mesma está a ser estruturada também pode definir o sucesso ou insucesso futuro durante o exercício das suas atividades?
Não percebi a questão, poderia repetir? No momento em que a empresa está a nascer, Sim, sim. a forma que ela é estruturada, será que poderá ditar o sucesso ou o insucesso durante o exercício das suas atividades econômicas? Sim, de certa forma. Porque veja, uma empresa quando ela surge no mercado, é nova, digamos, e ela pode trazer um novo conceito, Ok, um novo conceito no sentido de um novo produto ou um serviço. Bom, às vezes o serviço ou o produto até já existem, mas a empresa traz um conjunto de variáveis que tornam-lo diferente. Aí é onde entra o tal conceito da diferenciação, a ok, estratégia em termos de modelo de negócio. Portanto, a sustentabilidade deste modelo de negócio, desde o momento que a empresa entra no mercado, dependerá muito da complexidade, não é? Do produto ou do serviço, ok, complexidade no sentido dela ser fácil ou difícil de imitar. ok, Ok? Se for um produto ou um serviço fácil de imitar, a princípio a empresa vai enfrentar, obviamente, concorrentes. E normalmente, quando a concorrência entra no mercado, há duas coisas que acontecem numa empresa. Na nossa, né? No ok, caso, né? A diminuição da procura, quer dizer, o nosso volume de negócio ela vai diminuir, ou a diminuição do preço, né? A diminuição do preço. Portanto, que vai fazer com que, como há muita oferta, entra-se digamos assim, numa espécie de preços, ok? Até chegar numa altura em que, pá, se nós adotarmos esse preço, não vamos ter lucro, não vamos ser capazes de fazer a cobertura dos nossos custos operacionais. ok, Aí entra a necessidade de reestruturar o modelo de negócio, né? No sentido de resgatar o negócio, elevar o nosso nível, os nossos diferenciais competitivos no mercado e resgatar, ao mesmo tempo, o volume de negócio, o volume de vendas, desculpe, o lucro e todas as outras variáveis que concorrem para um negócio saudável, de facto, ok. né? E de que forma é que a reestruturação pode beneficiar uma empresa que esteja a registrar grandes dificuldades? Bom, primeiro ela permite otimizar os processos. Ok, Portanto, vai otimizar a otimização dos processos, a redução de custos. Portanto, uma reestruturação tem que ter sempre como fim a redução de custo, que decorre, obviamente, da otimização dos processos, que é eliminar desperdícios, etc. E às vezes também ela pode resultar na revitalização do portfólio do negócio, né? Revitalização do portfólio, isso significa introduzir novos serviços, novos produtos, ok, né? Ou aqueles produtos que já existem, melhorá-los, né? Melhorar em termos de qualidade, rapidez, eh, competitividade de preço, ok? Não, portanto, é sempre não muito fácil, mas é sempre, às vezes, aliar a qualidade com preço, embora a qualidade em si já é um fator de diferenciação, né? Mas, sim, os benefícios, ela já decorre da otimização dos processos, da redução da estrutura de custos operacionais, muitas das vezes, também a reestruturação deve ter este fim, e revitalização do portfólio de produtos que a empresa oferece ao mercado. ok. E durante este processo, a empresa pode levar o processo de reestruturação sozinha ou tem de procurar por profissionais capazes de poder resolver esta situação? Bom, é uma questão interessante, José. Veja, depende, né? Depende muito de competências que a empresa
tem dentro da sua estrutura Ok. do pessoal, né? Mas deixa-me que lhe diga é aquilo que é a minha experiência e também aquilo que as boas práticas recomendam é que a ajuda profissional é sempre crucial, né? Em, Porque os consultores, quer dizer, as pessoas que são outsider Uhum. da empresa, normalmente eles trazem primeiro experiência, trazem uma perspectiva externa e imparcial, que é um aspecto também muito importante, porque, José, há uma expressão que eu vou aqui usar que se chama de enviesamento cognitivo, né? Enviesamento cognitivo é nós às vezes temos uma visão deturpada de um determinado fenômeno por causa de nós temos um contacto permanente, né? Certo. De lidar com aquela coisa e nós temos a probabilidade de cometermos erros de análise, etc., é sempre maior, né? De tal forma que buscar uma pessoa externa, uma pessoa que não trabalha na empresa, mas que obviamente precisa reúne um conjunto de skill, de competências, sobretudo sobre o setor, né? Eu se estiver a trabalhar na hotelaria e tiver a ter algumas dificuldades no meu modelo de negócio, né? Tenho que, obviamente, que contactar alguém que entende de hotelaria, do Ok. setor. Não precisa que ele seja especialista em hotelaria, mas ele conhece o negócio de hotelaria. Já lhe deu com muitas situações, com muitos casos, ok? E, de alguma forma, estuda através de número, através de estatística, através da análise, consegue, de alguma forma, nos aconselhar e nos ajudar a elaborar, digamos assim, uma solução execuível para o nosso problema, ok? Então, é sempre bom contar com a ajuda profissional aqui da consultoria. Os profissionais, os consultores também, ou a ajuda externa, ela também é útil porque nos ajuda primeiro nos ajuda a identificar as áreas críticas Ok. da empresa, na formulação de um plano de ação, portanto, um plano de reestruturação e na implementação das mudanças necessárias, não é? Portanto, são aqui essas três valências que a consultoria, digamos assim, ajuda a profissional pode nos trazer. Por outro, a experiência de profissionais pode também ser, em muitos casos, a diferença entre uma reestruturação bem-sucedida e uma tentativa frustrada. Doutor, existem casos em que grandes empresas têm o seu modelo de negócio atingiu a maturidade e o seu produto já é aceito no mercado, mas de um momento a outro, os benefícios que a empresa tem tido não recai também para o seu capital humano. E este capital humano está em constante reclamações em função da insatisfação que está a registrar. Neste caso, onde que se pode atacar nesta empresa para que os números que a empresa nessa altura está a registrar não registrem uma certa caída? Olha, estás a pôr uma questão muito sensível. Se a empresa registra um bom volume de negócio, Certo, quer dizer, está em termos de números, certo. né? Está boa, né? Eh, mas tem problema com reclamação com Sim, sim. recursos humanos. Não, primeiro, este é um sinal de alarme. Ok. Porque a qualquer momento este nível de insatisfação
qualquer momento ela vai impactar a qualidade do produto, do serviço e, consequentemente, da aparente saúde que a empresa tem. Ok. Porque depois isso pode desencadear aquilo que se chama turnover, ou seja, rotação de pessoal, entrada e saída. As pessoas vão sair por insatisfação e depois a empresa vai ser forçada a contratar outros profissionais. Isso vai ser um processo constante e acaba por afetar as operações da empresa. Isso, a qualquer momento, vai criar um ambiente, né? Um clima organizacional não muito saudável, o que acaba sempre por impactar depois as operações da empresa e, consequentemente, dos indicadores, né, Ok. de solidez financeira que a empresa tinha, que a empresa aparentemente tem. Ok. Bom, quando isso ocorre, a empresa tem, de facto, de reavaliar os seus pacotes remuneratórios, incentivo, no sentido de resgatar a satisfação, a motivação dos colaboradores. Ok. Geralmente as empresas levam a cabo uma questão que já tinha sido colocada, mas uma parte que eu preciso saber aqui, que papel pode ser desempenhado por um profissional no processo de reestruturação de uma empresa? Porque às vezes a empresa internamente tem consultores, talvez que poderiam ajudar na resolução do atual problema que a empresa esteja a registrar. Mas talvez as políticas ou os planos ou as novas ideias para a reestruturação não são vistas para o nível mais alto da empresa como as melhores e buscam de fora consultores que às vezes não dominam a área em que elas são convidadas a trabalhar. O doutor há pouco tempo fez menção de algo muito importante. Por exemplo, eu tenho um negócio no ramo hoteleiro e eu preciso que um profissional venha dar um toque clínico, um olho clínico ao meu negócio. Mas para isso, eu tenho de chamar alguém que também domine ou entenda perfeitamente o meu negócio ou o ramo em que o meu negócio está inserido. Neste caso, a empresa pode chamar qualquer consultor ou tem de chamar um consultor específico e que entenda sobre a matéria, sobre o atual momento em que esta empresa se encontra. Pois, não. Olha, no início na nossa conversa, fiz uma definição assim muito breve sobre o que é reestruturar, que implica de alguma forma modificar aspectos relacionados com a área financeira, com a área operacional, com questões legais, etc. Veja, as empresas, elas são uma estrutura, né? Enfim, e quando se fala de reestruturação, estamos a falar sobretudo empresas de médio porte, né? Grandes, médias, enfim, com alguma robustez, com uma estrutura organizacional, né? E quando a empresa tem problemas, os problemas podem derivar de várias áreas. Pode ser problema de marketing, né? A empresa não está a comunicar-se bem. Pode ser problema comercial, a empresa não tem uma boa força de vendas, não é? Que faz com que assegure a manutenção do seu volume de negócio. Pode ser competências que estão relacionadas com recursos humanos. Pode ser questões tecnológicas, né? Em que a empresa está a usar um modelo, uma estrutura tecnológica já Débil. excelente. Ok. Enfim, ou seja, por isso é que quando se faz a reestruturação, a primeira coisa é o diagnóstico, né? O diagnóstico depois é que vai nos ajudar a identificar, digamos assim, quais são os profissionais que nós precisamos subcontratar para fazer face ao desafio em que a empresa estiver a enfrentar. Se é problema financeiro, então vamos contratar especialistas em finanças, né, para nos estruturar um bom modelo, uma boa estrutura financeira, né? Ok.
de como é que nós, digamos assim, podemos otimizar os nossos recursos financeiros, onde é que está o problema, etc. Se é mobilização de capital, se tem a ver, por exemplo, com problema de cobrança, com, com, com relação com fornecedores, não é? Tudo isso, essas questões todas, estão implicitamente ligadas com a área financeira, né? Certo. Se o problema é tecnológico, né? É porque temos processos de produção já que estão já ultrapassados, por exemplo, então temos que consultar ou requisitar consultores, né? Na área da produção para nos sugerir bom outro sistema de produção. Portanto, dependendo muito do modelo de negócio, como é óbvio, nós estamos a fazer uma abordagem transversal, genérica, seja lá no nível de serviço como de produção de bens tangíveis, né? Portanto, a primeira coisa que se faz é diagnosticar. O diagnóstico é que vai, digamos assim, dar um panorama geral e transversal dos problemas que a empresa tiver a enfrentar e então quais são os tipos de skill, digamos, de habilidades, de conhecimentos que precisamos mobilizar para nos ajudar a resolver este problema. Ok. Acredita que a reestruturação deve ser uma medida reativa ou proativa, neste caso? Bom, o ideal é que a reestruturação seja uma medida proativa. As empresas devem estar constantemente a avaliar o seu desempenho, primeiro, avaliar a dinâmica do mercado, de modo a estarem preparados, portanto, de modo a prepararem-se para se adaptar, digamos, antes que os problemas se tornem críticos, Ok. não é? Por outro, é essencial uma abordagem, digamos, preventiva, para evitar crises que devem permitir à empresa a inovar-se continuamente e manter a sua relevância no mercado. Ok. Quais são os passos fundamentais que uma empresa deve seguir ou considerar, ou até mesmo tomar a decisão de levar a cabo um processo de reestruturação? Olha, uma delas já falei. Primeiro, é essencial que a empresa faça um diagnóstico detalhado da situação atual da empresa. Primeiro é fazer um diagnóstico. De seguida, é crucial a definição de objetivos e a fixação, digamos assim, de metas, né? Portanto, a empresa tem que definir objetivo. Eu vou reestruturar, qual é o objetivo da reestruturação, ok? Portanto, primeiro é fazer o diagnóstico, depois estabelecer objetivos claros, fixar metas quantificáveis, não é? Depois tem que elaborar um plano de reestruturação, tem que fazer um plano de reestruturação, depois fazer a implementação das mudanças necessárias, ok? Portanto, quando se faz seus diagnósticos, já se identificou qual é o problema, então faz-se a implementação das mudanças e a avaliação contínua dos resultados, né? Ok. Essas são fases essencialmente importantes. Mas deixa-me aqui reforçar, José, que cada fase deve ser conduzida com rigor e foco, sobretudo, de forma a garantir que a empresa esteja alinhada com aquilo que são as novas diretrizes, né? Ok. Porque o objetivo é sair, digamos assim, de um estado de letargia, de estagnação, para, de facto, revitalizar o modelo de negócio da empresa. E durante este processo, qual é a importância que a comunicação interna tem? É fundamental. A comunicação é fundamental e até em alguns aspectos crítico. Veja, durante um processo de reestruturação de uma empresa, Certo. os colaboradores podem sentir-se inseguros e às vezes apreensivos, porque quando se fala da reestruturação de uma empresa, implica ajustar um conjunto de variáveis. Uma delas é os custos. E
dentro da estrutura de custos de uma empresa, o custo mais determinante é o custo com pessoal. Então, quando uma empresa leva a cabo um processo de reestruturação, eventualmente a probabilidade de dispensar algum pessoal é maior. Ok. Então a empresa tem que saber comunicar, né? Para não criar um ambiente, digamos assim, de, de insegurança por parte dos colaboradores, o que pode, de alguma forma, afetar negativamente a operação de reestruturação, né? Ok. Então, a comunicação tem que ser clara, transparente, porque ela ajuda a mitigar os medos Ok. que as pessoas têm. Também ajuda, faz com que as pessoas engajem-se mais e promover um sentido também de pertencimento por parte dos colaboradores e de todos os stakeholders envolvidos no processo. E como é que as empresas podem medir o sucesso de uma reestruturação? E também eu coloco outra questão, como é que os sócios, gestores, podem se aperceber que as coisas estão a correr bem ou estão a correr de uma forma não prevista? Olha, há muitos indicadores. O primeiro, obviamente, o aumento de vendas, Ok. o aumento do volume de negócio. Esse é o primeiro, é um dos primeiros indicadores de desempenho de que a operação de reestruturação valeu a pena ou está a valer a pena. Depois, é a melhoria do lucro. Se há aumento de venda, obviamente tem que haver melhoria do lucro, que ao fim é o fim último, né? Digamos assim, de qualquer empresa e de qualquer modelo de negócio. Depois, a satisfação dos clientes, significa os consumidores, os nossos clientes, nosso público-alvo, tem que tem que sentir-se satisfeito. Nós temos que ter indicador que nos permite mensurar o nível de satisfação dos nossos clientes, ok? Clientes, fornecedores, etc. Além disso, José, é também importante avaliar a eficácia das mudanças implementadas, né, Ok. nos processos internos, né? E porque às vezes adota-se novas diretrizes para melhorar, mas depois pode haver resistência na adoção dessas mudanças por parte dos funcionários e dos colaboradores, assim, de forma muito geral, né? Então temos que ver até que ponto é que está-se a registrar a adesão dos colaboradores às novas práticas, Ok. né? Porque a reestruturação pode implicar, de alguma forma, elaborar aquilo que se chamam manuais de procedimentos, né? Procedimentos obrigatórios. E pode-se registrar resistência, passa aqui a redundância, por parte dos colaboradores na adoção de algumas medidas que vão concorrer para a melhoria dos processos e da dinâmica do negócio de forma geral. Ok. Doutor, como consultor, como é que olha pelos atuais modelos de estruturação que as empresas angolanas se encontram, atendendo o atual momento econômico ou financeiro que o mercado de negócios a nível de Angola se encontra? Hum, Olha, essa é uma questão difícil de responder, né? Mas o que tem ocorrido ao nível do nosso mercado, de facto, são descontinuidade. Ok, Descontinuidade é o quê? É a pessoa, é uma empresa deixar um determinado negócio e fazer outro. ok, Pronto, não deixa de ser reestruturação como tal, né? Mas aqui estamos a falar de migração, né? De uma empresa que fazia agricultura, para ver que a agricultura não está a dar, vai no comércio, fazia comércio, depois vai da indústria, ou seja, uma espécie de reposicionamento, né? Em que sair de um setor para um outro setor, né? Em que descontinua a atividade anterior. Portanto, o conceito de reestruturação, na verdade, do ponto de vista da análise clássica, não é isto.
E reestruturar é manter-se no mesmo negócio. Pô, eu vendo carro, vou continuar a vender Claro. carros, mas vou fazê-lo diferente. Vou inovar, vou introduzir um conjunto de variáveis que vão assegurar a minha competitividade no mercado. Quer dizer, me reinventar, fazendo a mesma coisa de uma forma melhor, né? No sentido de voltar a atrair o segmento de clientes que eu servia, né? Ok. Portanto, reestruturar é melhorar o conceito, né? É, é dizer, olha, produzia este copo, né? Por exemplo, com material tal, mas parece que em função da mudança de preferência dos clientes, Sim. fez com que, epá, já não querem um copo feito desse material, vou usar outro Outro material. material, né? Que ofereça melhor qualidade Exato, que também. oferece maior qualidade, resistência, conforto em termos de utilização, segurança, um conjunto de aspectos, de Ok. fatores, né? Também reestruturar e dizer que, olha, a minha estrutura de custo é muito alta, eu tenho que encontrar uma outra fonte de matérias-primas que vai me conferir maior competitividade, maior eficiência, não é? Reestruturar e dizer que, olha, tenho muito pessoal, vou substituir pessoas por máquinas, por Ok. exemplo. Ok. Isto também é uma reestruturação. Reestruturação. O objetivo é garantir a manutenção do meu lucro, né, da robustez financeira da empresa. Também reestruturar é dizer, olha, tenho a minha estrutura de capital, tenho, por exemplo, 60% de capital alheio, capital de terceiro, 30% do capital próprio. Isso tem inflacionado, digamos assim, os meus custos, pago muitos juros. Então eu vou fazer uma reestruturação no sentido de aumentar a minha autonomia financeira. Reestruturar é isso, assim, Ok. de forma muito geral, ok? Bom, o que ocorre em Angola, enfim, na maior parte das vezes não é reestruturação, mas assim, mudança, mudança, descontinuidade, né? Mudar de um negócio para outro, às vezes fazer aquilo que se chama de mobilidade vertical, ou a montante ou a jusante. Isto é, eu produzo, sou agricultor, por exemplo, produzo milho, feijão, etc. Depois vendo o milho, o feijão. Ok. De repente eu tomo a decisão no sentido de captar o valor que eu entrego aos outros, os Certo. distribuidores, eu próprio em vez de eu vender o feijão, eu próprio vou produzir o feijão. Eu Ok. próprio vou embalar o feijão, vou fazer um branding, né? Vou criar uma marca e vou vender o feijão mais caro, Mais né? caro, Porque é sim. um feijão refinado, processado, etc. Eu não vou vender o milho aos outros, eu próprio vou criar uma moagem, vou criar uma marca, vou vender a fuba, farinha, ou vou fazer refinamento, vou fazer aquilo que se chama diversificação a montante ou a jusante, né? Portanto, que é para capturar o valor agregado que eu entrego aos outros, eu como agricultor, né? Quer dizer, eu próprio vou produzir o milho, vou produzir o feijão, vou processar o feijão, vou acrescentar valor, depois vou vender ao mercado, Ok. ok? Normalmente em Angola, a classe empresarial, de forma global, esse só dei um exemplo na agricultura, Certo. mas o que adotam é isto, é diversificar horizontalmente ou verticalmente. Horizontalmente é ter um negócio, depois de fazer outro, né? Eu estou na construção e agora vou abrir uma concessionária de carro. Ok. É como muitas empresas, por exemplo, da construção civil em Angola fizeram. Hoje foram na hotelaria, né? Enfim, portanto, isto é que ocorre são formas, digamos assim, de sobrevivência, de assegurar a manutenção das operações, do negócio, mas ainda estamos um pouco distante daquilo que é a reestruturação, no verdadeiro sentido da palavra, que implica manter-se no mesmo negócio, mas fazê-lo de forma diferente, né? Ok. Inovando, fazendo pesquisa e desenvolvimento, seja nós próprios ou comprando, digamos assim, soluções tecnológicas fornecidas por terceiros. Ok, estamos já na reta final da nossa conversa, do nosso podcast. Doutor,
Que mensagem final gostaria de deixar para as empresas que enfrentam várias dificuldades, queira dificuldades financeiras, queira dificuldades com o capital humano, ou até mesmo desafios na condução dos seus negócios? Qual é a mensagem que gostaria de deixar? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar à nossa classe empresarial é a seguinte: sempre há uma solução para revitalizar o negócio. Ok, Seja lá de qualquer setor, há sempre soluções para revitalizar o negócio e assegurar, digamos assim, a sobrevivência, a manutenção do negócio por meio de novos modelos de negócio para, digamos assim, ultrapassar as dificuldades que a empresa tiver a enfrentar. A reestruturação, ela pode parecer um processo desafiador, mas com a ajuda de profissionais adequadas, as empresas podem transformar as crises em oportunidades, né? A chave é agir com determinação e abrir-se a mudanças, não é? Sendo que o futuro de uma empresa muitas vezes depende da sua capacidade de se adaptar, mas também de inovar. Portanto, o segredo é inovar, é, é melhorar os processos. Se não consegue fazê-lo sozinho, por favor, busquem ajuda, porque é possível. Assim como nós, quando estamos doentes, vamos ao médico, né, para ajudar-nos a identificar o que é que nós temos, a consultoria empresarial também exerce este papel, né? ok. São pessoas que se dedicam dia e noite a estudar casos, né, a estudar estatística, a fazer análise transversal e nos ajuda de alguma forma a descobrir, né, a fonte do problema que nós próprios que estamos dentro do negócio às vezes não temos esta visão. Ok. Então, é buscar ajuda, auxílio profissional. Certamente isso poderá ser útil para assegurar a manutenção das empresas, dos negócios e, consequentemente, os postos de trabalho que essas empresas muito honrosamente criaram. E você que nos segue, que tem um negócio, tem uma grande empresa ou pretende criar uma, a melhor ajuda você pode encontrar na Biscount, onde uma empresa angolana, onde você pode encontrar os melhores consultores de Angola. Vamos deixar aqui no link ou no comentário o endereço da Biscount, onde você pode encontrar a solução dos seus problemas com os melhores consultores. Você que esteve aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar. Dr. Alberto, muito obrigado por estar conosco e abordarmos este tema muito, mas muito importante, que é a reestruturação empresarial. Doutor, muito obrigado. Obrigado, José. Estamos sempre Ok, juntos para debitar os certo. nossos argumentos de valor para este grande desafio que tem a ver com o desenvolvimento da classe empresarial em Angola. Ok, muito obrigado. Obrigado, nós. Caro seguidor, não nos deixa de acompanhar no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que agora é X. Nós somos a Bistock. Até a próxima edição. Obrigado.